Meus irmãos, hoje nós daremos continuidade às pregações na primeira carta de Pedro, com um sermão que foi escrito pelo pastor Jonathan Chase. Vamos abrir nas nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração na hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. E imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: "Israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de teus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: "O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminado do meio do povo." E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: "Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra." Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos.
E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vamos então agora até a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o 9 primeiro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos agora ler os versículos de 10 a 12, que são os versículos da pregação. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam para escutar. Oremos, meus irmãos. Ó Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai bendito, louvamos a Ti, porque o Senhor vem agora a falar conosco por meio da Tua palavra. Louvamos a Ti pelos ministros fiéis que o Senhor levantou aqui no Brasil para nos dirigirem em Tua palavra. Louvamos a Ti também por esse sermão escrito pelo pastor John, sermão o qual foi feito para a edificação e a glória do Teu nome, a edificação do Teu povo e a glória do Teu nome. Senhor Deus, e clamo a Ti, Senhor, que o Senhor permita que toda a congregação esteja atenta para a pregação, esteja com seus corações humildes, submissos à Tua palavra, para que possam ver onde precisam crescer, possam receber as Tuas instruções e também as Tuas promessas e o Teu consolo para serem fortalecidos para esta vida. Dá também, Senhor Deus, que quanto a mim, que a minha pequenez e as minhas fraquezas não sejam um impedimento para que o Teu povo possa se regozijar em Ti, possa ouvir a Tua palavra. Dá que, apesar de mim mesmo, a Tua voz, a Tua palavra seja dita e seja ouvida aqui durante esta pregação. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, no sermão anterior, nós refletimos sobre o grande tema que tem essa carta. Vocês lembram? O grande tema é que a vida cristã é caracterizada por alegria e esperança em Cristo, no meio de muitas tristezas e provações. Então, é alegria profunda, junto com muitas tristezas
e muitas provações. Esse é o grande tema desta carta. E nesses versículos, Pedro começa lançando as bases para essa alegria profunda, porque esses cristãos, perseguidos e espalhados, eles precisavam de segurança, eles precisavam se alegrar. Então, Pedro já resumiu isso nos versículos anteriores, que vimos no sermão anterior. E eu quero ler mais uma vez. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso foi o que vimos no último sermão. Mas agora, nesse texto, Pedro vai fazer uma defesa de por que os cristãos devem ter essa esperança. E aonde que Pedro vai fundamentar essa esperança cristã? Ele vai para as Escrituras do Antigo Testamento. E isso é um ponto muito importante aqui, meus irmãos. Não devemos deixar de notar. A fé cristã, ela não apareceu do nada. Jesus Cristo não chegou para ensinar uma nova religião. Não, a fé cristã se fundamenta inteiramente nas promessas que Deus já tinha dado para o seu povo, séculos antes, por meio dos profetas. Então, Pedro, escrevendo para os cristãos perseguidos e espalhados, começa lembrando-os das bases bíblicas para a sua esperança. Eles precisam se lembrar disso. E nós também precisamos nos lembrar disso. Veja, se nós vamos viver nessa profunda alegria e confiança em Cristo, como aqueles cristãos perseguidos viviam, como eles viviam? Eles viviam dispostos a perder as suas casas, as suas famílias e até as próprias vidas por causa de Cristo. Então, se nós vamos viver assim, nós devemos enxergar bem claramente os fundamentos dessa fé no Antigo Testamento. E é isso, esses fundamentos é que nos dão a estabilidade e a segurança de sermos cristãos. Então, meus irmãos, eu trago o sermão de hoje com o título O Fundamento da Fé Cristã nas Escrituras. E nós vamos ver 3 pontos. As Escrituras que são inspiradas por Deus, as Escrituras que falam da salvação e as Escrituras que se cumprem em nosso tempo. Vamos então ao primeiro ponto. As Escrituras que são inspiradas por Deus. Então vejamos, quando falamos de Escrituras, do que é que nós estamos falando? A primeira coisa que devemos reconhecer é que as Escrituras são obra de Deus. Elas são juntas um livro divino. Aqui Pedro se refere especialmente ao Antigo Testamento, as Escrituras hebraicas. E veja o que ele diz sobre elas, lá no versículo 10 e 11. Vamos ler comigo de novo 10 e 11. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunha sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Pedro aqui está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. E devemos observar, em primeiro lugar, a reverência, o respeito e o reconhecimento que Pedro dá aos profetas. Deus os escolheu e separou para que eles fossem o seu porta-voz no Antigo Testamento, para falarem com ousadia, assim diz o Senhor. Deus também deu testemunho de sua legitimidade
por meio de muitos milagres e maravilhas. Nós podemos lembrar como Deus abriu o Mar Vermelho por meio de Moisés. Nós também podemos nos lembrar quando Deus mandou fogo no sacrifício de Elias e queimou a lenha e a oferta, que estavam todas molhadas. Mas, além disso, suas próprias palavras evidenciaram tal sabedoria e clareza de convicção, que era evidente para o povo de Deus, que era Deus mesmo falando por meio deles. E, além disso, muitas vezes Deus cumpriu a sua palavra por meio deles, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, profetizada pelo profeta Jeremias. Então, os profetas eram porta-vozes de Deus. Deus falou diretamente a eles, ou em outros casos, Deus lhes deu inspirações. Mas o resultado é o mesmo em todos os casos. A palavra dos profetas, que agora está escrita em nossas Bíblias, traduzidas para o nosso idioma, é a palavra de Deus. Nada menos do que isso. E por ser a palavra de Deus, as Escrituras também mostram o caráter do nosso Deus. Quando Deus criou o homem, Ele não se afastou do homem para ficar distante, transcendente, sem contato. Não, meus irmãos, Deus não está longe. Muito pelo contrário. A primeira coisa que Deus fez ao criar o homem foi falar com ele. Diz a palavra: Deus os abençoou e disse: sede fecundo e multiplicai-vos, enchei a terra e cultivai-a. E Deus sempre se manteve perto do homem. Ele andou com Adão no jardim todas as tardes. E mesmo depois que o homem caiu, Deus não deixou de se comunicar com o homem, mesmo caído em pecado. Mas Ele fez promessas, logo após a queda, lá em Gênesis 3,15. E continuou a falar com os homens. Este, meus irmãos, este é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus que fala conosco e é o nosso Pai, e que ama perfeitamente os seus filhos. Então, durante todo o tempo da nação de Israel, Deus falou por intermédio dos profetas, começando com Moisés. Ele usou os profetas para ensinar a sua lei, para estabelecer a forma de adoração no tabernáculo e no templo, e também para revelar os seus planos e propósitos para a salvação de Israel e de todas as nações. Só que muitas vezes os próprios profetas encontraram rejeição e perseguição do próprio povo de Deus. Muitas vezes os israelitas não queriam ouvir a palavra de Deus. Mas o que eles faziam? Eles profetizavam assim mesmo. Alguns foram até martirizados por falarem a palavra de Deus. E depois, Deus cumpriu a sua palavra por meio deles. As Escrituras são um registro escrito das palavras de Deus, palavras proferidas na era do Antigo Testamento, através dos profetas. E assim, acreditamos que este livro que temos hoje contém as palavras perfeitas e inerrantes de Deus. A Bíblia contém histórias, como os primeiros 5 livros da Bíblia. A Bíblia também tem os livros de história, como Reis e Crônicas. A Bíblia também tem literatura de sabedoria, como Provérbios e Eclesiásticos. Contém as palavras dos profetas escritos ao longo de muitas gerações, em diversas circunstâncias e para vários povos. Contém revelações da vontade de Deus para aqueles povos daqueles tempos, bem como a revelação sobre os planos de Deus para a salvação do mundo, através de um Salvador prometido da linhagem de Davi, chamado Messias. Então, esse livro, do começo ao fim, é a palavra de Deus. Não é palavra de homens.
não é um livro de boas ideias, é a palavra de Deus. E é por isso que o povo de Deus sempre, ao longo dos tempos, reconheceu os livros das Escrituras como as palavras de Deus. O próprio Jesus também apelou às Escrituras como a palavra de Deus. Por exemplo, quando ele estava sendo tentado no deserto pelo Satanás. Ele repreendeu Satanás citando as Escrituras para ele. Ou quando ele repreendeu os fariseus e os líderes religiosos dos judeus. Em muitas ocasiões ele parava e perguntava: vocês não leram o que foi escrito? Os apóstolos também reconheceram os livros das Escrituras como as palavras de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse ao jovem pastor Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça. O apóstolo Paulo também escreveu em outro lugar, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E esse é o nosso ponto de partida. A nossa fé baseia-se não apenas nos relatos históricos e no testemunho ocular relativo à ressurreição de Cristo, mas também se baseia na palavra de Deus falada há muito tempo por meio dos profetas e cumprida em Cristo. Então, Pedro fala que os profetas indagaram e inquiriram, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunha sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. E vejam, muitas vezes, nem os próprios profetas conseguiam compreender completamente as suas profecias. Eles pesquisaram e perguntaram, meditaram em todas aquelas coisas que Deus falava com eles, que Deus revelava por meio deles, e também por meio de coisas que foram reveladas por outros profetas. E vemos isso, por exemplo, no livro de Daniel. Em Daniel 8, o profeta Daniel, que vivia na Babilônia, recebeu uma visão e escreveu assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E em outra ocasião, no capítulo 12, ele recebeu outra palavra de Deus e escreveu: ouvi, mas não entendi. Então eu disse: ó, meu Senhor, qual será o resultado destas coisas? Então veja, meus irmãos, Daniel aqui indagou e inquiriu. Vemos também que ele pesquisou nos livros de outros profetas. No capítulo 9, ele escreveu, nos versículos 1 e 2: no primeiro ano de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele não somente meditou sobre as coisas que Deus revelou, mas ele também buscou a revelação que outros profetas tinham trazido. E aí então, meus irmãos, nós chegamos ao segundo ponto da pregação, que é que as Escrituras falam da salvação. E chegamos aqui porque eu quero lhes perguntar: o que Daniel estava buscando entender ali nessas profecias? Então, eles indagaram e inquiriram sobre qual a ocasião e quais as circunstâncias oportunas, sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Centenas de anos antes da vinda de Cristo, os profetas receberam revelação a respeito da vinda de Cristo, a respeito dos sofrimentos e a respeito da glória de Cristo. E eles buscavam entender quando essas coisas aconteceriam, quem seria esse Salvador e o que ele faria exatamente.
E aqui nós vemos um princípio muito importante das Escrituras. Toda a Escritura fala, como tema central, sobre a salvação que Deus providenciou por meio de Cristo, ou providenciaria no Antigo Testamento. Irmãos, esse é o tema da Bíblia. Toda a Escritura fala fundamentalmente da salvação que Deus traria para o seu povo antes. Ele falava através da vinda de Cristo. Isso é o que Pedro diz no versículo 10. Sobre esta salvação, os profetas que profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E vejam, muitas pessoas não entendem isso. Eles pensam que a Bíblia é um livro de boas ideias. E a Bíblia não é isso. Outras pensam que a Bíblia é um livro de regras e leis. E sim, temos regras e leis ali. Mas a Bíblia também não é só isso. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é um livro de histórias, mitos ou lendas, como as fábulas de Esopo, as quais nós devemos imitar as pessoas que fazem as coisas boas e devemos evitar aquelas pessoas que fazem coisas ruins. Mas a Bíblia também não é isso. Antes de mais nada, a Bíblia é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que conta a história da salvação de Deus, que culmina na vida, morte e ressurreição do Filho, o seu Filho amado, Jesus Cristo. Ela mostra a criação perfeita do homem, a imagem de Deus, a triste queda do homem no pecado, na instigação do diabo. E daí em diante, o desenvolvimento das promessas e planos de Deus para a salvação do homem. E isso é o que nós chamamos da história da redenção. Deus revelou já lá em Gênesis, logo após a queda do homem no pecado, que um dia ele levantará um homem, a semente da mulher, para conquistar o Satanás. E assim, as promessas de Deus e o cumprimento dessas promessas se desenvolvem como uma flor ao longo da história que vai crescendo e abrindo e mostrando aos poucos o detalhe dessa história. E cada vez que a história passa, mais um pouco essa flor cresce e mais detalhes desta gloriosa história aparecem. E muitas pessoas podem ler a Bíblia como um livro inspirador ou motivador. Mas veja, meus irmãos, se nós não compreendermos o que a Bíblia está falando, compreender a grande história da Bíblia, nós vamos nos espantar grandemente quando começarmos a ler a Bíblia toda. Porque grande parte da Bíblia conta uma história gráfica e horrível de quebrantamento e da pecaminosidade da humanidade caída. Mostra todo o horror da nossa miséria. E aí, então, às vezes, lemos a Bíblia e nos perguntamos, por que essa coisa está aqui? Vemos violência, assassinato, abuso, crueldade, adultério, idolatria, traição. E pensamos, por que é que isso tudo está aqui? Como é que isso pode ser inspirador, meus irmãos? É porque a Bíblia não é um livro só para inspiração. Mas se acharmos que é, então vamos deixar de ler a Bíblia. Ou então deixar de ler pedaços da Bíblia, porque não vão fornecer a positividade e a inspiração que a gente acha que a Bíblia deveria nos fornecer. O problema, meus irmãos, que quando pensamos assim, nós não estamos compreendendo o que a Bíblia é. A Bíblia não é um livro humano feito por homens para inspiração pessoal ou para a automotivação. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra que descreve a nossa condição miserável, a nossa necessidade por salvação e o plano redentor de Deus para a salvação da humanidade por meio de Cristo. Uma outra coisa errada que as pessoas entendem sobre a Bíblia é que elas pensam que as histórias da Bíblia existem para nos mostrar grandes heróis da Bíblia. Sim, existem belos exemplos na Bíblia,
Mas quando nós olhamos bem de perto para esses exemplos, até aqueles que são os mais santos, nós vemos que eles ainda eram muito pecadores. Lembrem-se de Abraão, o homem que seguiu o chamado de Deus para trazer uma nova nação. Muitas vezes ele mentiu, não acreditou nas promessas, seguiu maus conselhos, demonstrou muita fraqueza. Temos também Jacó, que se casou com várias mulheres, e a Bíblia faz questão de mostrar a confusão e a tristeza que isso causou. Vocês devem estar lembrando de Davi, o grande rei, segundo o coração de Deus. Caiu em um pecado terrível, tão grande, que dormiu com a mulher de outro homem, e ainda foi capaz de assassinar aquele homem. Não. Embora existam belos exemplos de piedade na Bíblia, de heróis, são todos eles muito falhos. E eles mesmos até reconheciam isso. Então, a palavra de Deus conta a miséria e quebrantamento do homem em seu pecado. Conta também a sua grande necessidade para a salvação e transformação que somente Deus pode fazer. Mas a Bíblia também é a história da graça redentora de Deus. É a graça redentora de Deus salvando um povo para si mesmo, perdoando pecados, reconciliando homens e mulheres consigo mesmo. Assim, ele ensina a santidade, trazendo transformação. Essa é uma história que termina em Cristo. Deus fez a promessa a Adão e Eva. Deus chamou Abraão com este propósito. Deus retratou essa salvação em forma simbólica no tabernáculo, como nós vimos agora na leitura de Êxodo 25, e também no templo, e em todos os detalhes daquele culto. Os sacrifícios apontam para o sangue de Jesus. O incenso aponta para a santidade e transformação que Jesus realiza. Todo o sistema do altar de bronze, do julgamento, o altar de ouro, da ação de graças, o templo que simboliza a habitação de Deus entre nós, tudo isso foi instituído para direcionar nossos corações para a salvação que nos chega por meio de Jesus Cristo. A história da salvação de Deus, desdobrada ao longo da história de muitas maneiras como uma flor, que começa com uma pequena semente, a promessa a Eva, e cresce até se tornar uma aliança com Abraão, e começa a tomar forma no trono de Davi, a promessa de Deus para Davi, que o Messias seria um de seus descendentes e estabeleceria o eterno reino de Deus e a restauração de todas as coisas. Assim, os profetas, examinando as Escrituras e buscando entender o significado do que Deus havia revelado, indagaram e inquiriram sobre a pessoa e o tempo do Messias. O profeta Isaías recebeu uma profecia sobre o nascimento desse Messias, lá em Isaías 9, que diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta Miqueias previu o seu nascimento em Belém. O profeta Malaquias viu que antes do Messias viria alguém como Elias. E Isaías viu algo semelhante também. Ele descreveu: a voz que clama no deserto. Malaquias também viu que o dia da vinda de Cristo seria não somente um dia de salvação, mas também seria um dia de juízo para o próprio povo de Deus. E Daniel, que recebeu revelação indicando até o tempo da vinda dele, que seria em torno de 490 anos. O profeta Isaías viu em detalhes vívidos os sofrimentos e a morte e a subsequente glória do nosso Salvador. Certamente, Pedro está pensando principalmente nesta profecia
E vejam, nos capítulos 52 e 53 de Isaías, que fala sobre a morte e a subsequente glória de Cristo, de forma muito clara. E isso aconteceu cerca de 500 anos antes. Isaías profetizou: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como podemos ver claramente da profecia de Isaías, é que o Messias seria morto, seria enterrado no túmulo de um homem rico, mas também verá o fruto do seu sofrimento, depois de tornar muitos justos por meio da sua morte, e assim se regozijaria com o povo comprado por seu sangue. O que isso significa? Que ele não continuaria morto, mas ressuscitaria. Nenhum desses profetas, na verdade, entendeu completamente tudo o que viram a falar e falaram. Então, por isso, eles pesquisaram e perguntaram sobre a pessoa e o tempo. Eles estudaram o que Deus havia revelado a eles, e eles estudaram o que Deus havia revelado através dos outros. Eles não entenderam tudo completamente. A rosa, aquela flor do plano da salvação de Deus, ainda não tinha florescido completamente. Mas eles revelaram o suficiente para que, quando Cristo finalmente veio, foi possível ver claramente, na retrospectiva, que certamente ele cumpriu tudo o que as Escrituras disseram. E temos um momento registrado no Evangelho de Lucas, lá no final, depois da ressurreição de Jesus, quando ele está conversando com 2 de seus discípulos a caminho de Emaús. Ele abriu as Escrituras para eles e Lucas registrou assim: começando por Moisés e por todos os profetas, ele lhes interpretou em todas as Escrituras o que lhe dizia a respeito. Então Pedro nos diz para lembrarmos da razão para a nossa fé e esperança. A esperança viva que nós temos em Cristo. Ela não está fundamentada somente no fato da sua ressurreição dos mortos, mas também nas Escrituras do Antigo Testamento, desde o início até o fim. Por isso, a igreja cristã nunca deve desprezar o Antigo Testamento. Mas às vezes acontece que os cristãos se interessam mais no Novo Testamento, porque é mais fácil aplicar inicialmente para nossas vidas. Mas a nossa fé está fundamentada no Antigo Testamento, em tudo o que Deus fez e preparou e disse durante milênios antes de Cristo. E quando lemos e pregamos o Antigo Testamento, não devemos buscar, em primeiro lugar, aplicações imediatas para nossas vidas individuais, mas devemos nos atentar à forma como tudo prepara o caminho para Cristo. Assim também, a leitura da Bíblia deve ser uma alegria para nós, não uma obrigação. Deveria ser um prazer, porque ali, a cada página, vemos a bondade, misericórdia e a graça de Deus para nós que somos pecadores e indignos e rebeldes. Vemos o amor de Deus ao fazer a sua aliança com Abraão, tirando Abraão do paganismo e chamando-o para uma nova vida, dando promessas que perduram até os nossos dias e perduram por meio de Cristo. Podemos ler os profetas e dar o nosso amém. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E é através da leitura constante da palavra de Deus que a sua graça é manifestada plenamente para nós. E a nossa fé também é fortalecida. A nossa alegria em Cristo cresce. E mesmo em meio a provações, mesmo
em meio a tristezas e dificuldades, como nós vemos nas igrejas a quais Pedro estava escrevendo. Mas, e quanto a nós, no nosso tempo? Vamos então ao item 3, as escrituras que se cumprem em nosso tempo. E é também lendo a palavra de Deus que ganhamos uma maior apreciação do momento em que vivemos. E é esse o ponto que Pedro quer transmitir a esses cristãos sofredores. Quando você olha para trás, para o tempo dos profetas, você vê que o povo de Deus vivia uma época muito precoce na história redentora de Deus. Havia muito que eles não sabiam e não conseguiam entender. Os profetas que profetizavam sobre os sofrimentos e as subsequentes glórias de Cristo ainda indagavam, inquiriam sobre a pessoa, sobre o tempo. Eles ansiavam muito por isso, mas eles não conseguiam entender completamente. Eles queriam ver a realização das promessas, mas não a viram. Eles oravam para isso, mas não foi o momento certo ainda. Irmãos, nossos irmãos do Antigo Testamento ansiaram muito ver coisas que nós não vimos com os nossos olhos, mas que nós já sabemos que aconteceu. Nós já sabemos como foi, já sabemos quem é o nosso Salvador. E certamente Pedro, ao dizer isso, estava pensando naquilo que Cristo mesmo falou para ele. Cristo disse aos seus discípulos, lá em Mateus 13:17, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E assim, meus irmãos, embora nós também passemos por muitas provações e tristezas, devemos estimular a nossa esperança em Cristo, de tal forma que ela pese mais em nossos corações do que todas as tristezas. Nós a vimos no sermão anterior. Não é que isso vai fazer as nossas tristezas diminuírem, não, mas que por meio disso, a alegria e a esperança em Cristo vai ser muito mais pesada do que as nossas tristezas. Os judeus do Antigo Testamento também sofreram enormes tristezas, e muitos momentos, como se vê no livro de Reis, em que pareceu que as promessas de Deus iam acabar. Eles também viviam em um mundo cheio de outros deuses, de outras nações, e podiam parecer que os deuses da Assíria, da Babilônia, os deuses da Grécia, da Pérsia e os de Roma eram muito mais poderosos que o Deus daquele pequeno e desprezado povo de Judá. Mas não, aqui nós estamos, adorando ao Filho de Davi, como membros, pela graça de Deus, da aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. Nós e muitos cristãos ao redor de todo o mundo. Ainda hoje, o Evangelho continua saindo, trazendo pecadores para fora das trevas, para o conhecimento do verdadeiro Deus. Até hoje, como Ele fez com nós mesmos. Hoje, nós temos o privilégio de ver as nações sendo reunidas a Cristo. Sim, é claro, com muitos desafios, com muita oposição, mas a igreja está sendo unida conforme a profecia de Daniel 7. Outras de toda a tribo, línguas e nações estão sendo reunidas a Cristo. Vemos o futuro do reino de Deus em nossas vidas. Vemos lares e em toda a esfera onde o Evangelho entra. Nós vemos a redenção acontecendo. Vemos o poder transformador e renovador de Deus em nosso meio. E temos o privilégio de fazer a nossa pequena parte nessa obra. A nossa própria obediência ao Evangelho, a vida transformada que Ele nos dá, em nossas conversas, em nossos atos de amor, em nossas contribuições à expressão do Evangelho. Temos o privilégio agora de estarmos na linha de frente da batalha para o reino de Deus, vivendo como o povo de Deus, escolhidos, santificados e chamados para proclamar a sua graça e descansar na segurança
daqueles que têm sido aspergidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que são também, como vimos no sermão passado, recipientes da maravilhosa graça de Deus. Então, embora sim soframos com muitas provações, exultamos com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Amém.